Um, dois, alô, testando. E sejam bem-vindos ao podcast mais egocêntrico do mundo. Eu vou adiar por mais uma semana o episódio de perguntas, porque eu não aguento mais não dormir. É sério, eu não aguento mais. Primeiramente, sejam bem-vindos e... Sim, eu adiei o episódio de perguntas mais uma semana, era pra ter mais uma essa semana, mas não deu. Eu tive que adiar porque o episódio, ele tá horrível. Eu gravei ele, mas a qualidade do som tá horrível. Eu devia ter checado isso antes de gravar o episódio. Ele ficou consideravelmente longo, não foi que nem o último de perguntas, que eu acho que deu uns 10 minutos. Mas agora o assunto sou eu. Porque esse podcast é egocêntrico e então é sobre mim. Eu não aguento mais não dormir, é sério. Todo dia a mesma história. Eu deito pra dormir, eu fico rolando na cama umas 6, 7 horas e não consigo dormir. É incrível, porque isso daí já me acompanhou por muito tempo. Tipo, de verdade, eu tenho insônia há muito tempo. Só que essa insônia, ela é causada em episódios muito curtos, onde eu não durmo 1, 2 dias e depois volto. Eu já tô nessa situação de não conseguir dormir direito há 3 semanas. Não são 3 semanas sem dormir, gente. Calma. São 3 semanas onde meu sono está totalmente desregulado. O meu sono, ele tá desregulado a um ponto que eu deito e até quando eu consigo dormir, porque acontece de eu conseguir dormir? Tem um dia ou outro que eu durmo do nada. E não tá nada bem. Por quê? Eu durmo do nada e aí eu acordo e já tá tarde demais pra qualquer coisa. Eu tenho que fazer as coisas do meu trabalho, não faço as coisas pessoais e aí acumulam mais coisas e aí eu não consigo me resolver. Só que eu consigo até dormir direito uma vez ou outra. Só que pensa, são 7 dias na semana. Se eu consigo dormir direito um desses dias, são 6 dias de cansaço que eu tenho. E nesses 6 dias eu tô trabalhando, eu tô cuidando das coisas da minha casa, tô cuidando das coisas da minha vida, tô cuidando de um monte de coisa e eu não posso fazer nada. E assim, parte dessa culpa é minha, porque há muito tempo atrás eu desregulei o meu sono e foi daí que começou a tudo ficar ruim. E de uns tempos pra cá, a culpa talvez seja, não sei, do meu estilo de vida, talvez até do meu trabalho. Eu acho que não é culpa do meu trabalho, até porque eu termino o meu trabalho tipo 1, 2 horas da manhã, em dias comuns. Eu poderia tipo deitar assim normalmente dormir. Eu sei lá, o meu corpo tá desregulado. Só que deixa eu contar um pouquinho da minha história com a insônia. Eu tenho negócios de insônia desde mais ou menos os 15 anos. Só que eram crises pequenininhas, sabe? Tipo, pô, não dormia 1, 2 dias, sabe? Porque ficava virando tipo, na cama e tal. E na época eu não ficava mexendo no celular à noite e tal. Eu só não conseguia dormir. Mas assim, sempre que aconteciam crises maiores de sono, elas acompanhavam alguma coisa muito ruim, que provavelmente eu que provoquei. Por quê? Porque quando eu fico com muita insônia, eu fico temperamental, eu fico muito triste ou muito bravo em momentos que não tem nada a ver. E às vezes eu me consumo na minha própria ironia. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tento usar a ironia pra muita coisa. Sério, muito. Eu desvio de coisas com ironia, eu faço piadas com ironia. Eu até concordo com as pessoas usando a ironia. Sim, eu discordo das pessoas pra depois concordar com elas. Isso é confuso, é só porque eu não quero dar o braço a torcer. Talvez eu seja até um pouco infantil nesse ponto. E em muitos outros, porque eu realmente não sou a pessoa mais adulta do mundo. Porém, a gente chega num ponto, tipo, da minha penúltima crise. Minha penúltima crise séria mesmo, que nem essa que eu tô tendo, foi durante a faculdade. Foi no início dela, né? Foi acho que no segundo ano da faculdade. Eu tava num relacionamento na época, né? E eu tava com bastante job até, né? Eu pegava um job aqui, um job ali. Só que assim, vou explicar um pouco da minha rotina pra vocês. Era, de manhã eu ia pra faculdade, eu acordava mais ou menos umas 5:30 da manhã, pra 7 horas estar na faculdade. E assim, eu fazia faculdade de publicidade. Tipo, pode parecer fácil, mas não é. Assim, quando você entra de cabeça na coisa e você realmente quer estudar, é muita informação pra absorver em muito pouco tempo. E a minha faculdade, venhamos e convenhamos, ela não ajudava muito. Porque além das aulas e tudo mais, eu tinha os problemas com a própria faculdade pra resolver. É como se fosse parte da experiência universitária no Brasil ter problemas com a faculdade, principalmente se você tá numa faculdade particular. Eu sei que as públicas também têm seus problemas, mas as particulares, meu amigo, o quanto eles podem te encher de problema, eles vão te encher de problema. E tá bom,
já fomos aí pra faculdade de manhã e aí eu tinha o técnico à tarde. Eu fazia ensino técnico de audiovisual. E assim, eu adorava, porque as pessoas lá eram incríveis, os professores lá eram muito bons. Eu tinha um problema ou outro, assim como toda instituição de ensino no Brasil. Porém, nesse meio tempo que eu tava no técnico, eu tinha que lidar com uma coisa chamada TCC. E assim, TCC é um bicho de 7 cabeças, ainda mais quando você tem um grupo que não ajuda, o que não era o caso do técnico. Durante o meu técnico eu tive um grupo ótimo, pessoas que se eu tivesse conversado um pouco mais e fosse um pouco mais sociável na época, eu acho que eu teria levado pra minha vida, porque eles eram incríveis e a gente fez coisas maravilhosas naquele técnico. Eu fiquei com o mesmo grupo do início ao fim, né? Pessoas vieram, pessoas foram, mas foi sempre o mesmo, tipo, centrinho do grupo, né? Só que existe uma pressão sobre o TCC, os professores te pressionam, seu grupo te pressiona, a sua família te pressiona. Sua família devia te pressionar sobre o TCC? Isso é uma boa pergunta. Porém, além dessas duas coisas, eu tinha o quê? Um relacionamento pra cuidar. Um relacionamento que é assim, e essa é a parte da fofoca, né? Porque eu falo um pouco sobre a minha vida e sobre pessoas, né? Inclusive, um abraço aqui pro meu amigo Cerqueira que tá escutando até aqui só pela fofoca. Esse episódio é pra você, meu amigo. Eu vou responder sua pergunta sobre Vasco. Calma, vai ter um episódio de perguntas, eu vou gravar ele. Algum dia. De novo. Eu vou gravar ele de novo, algum dia. Eu prometo. Vindo aqui a fofoca, eu tava num relacionamento não muito bom. Não por parte de um dos lados só, mas os dois lados não lidavam bem com o relacionamento. Então, pra dar nome aos bois, a gente vai chamar minha namorada aqui de Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Porque eu lembrei daquele filme da Chapeuzinho Vermelho em 3D que é muito da hora. Se vocês nunca assistiram, o nome do filme é Deu a Louca na Chapeuzinho. É muito bom e tem um 2 que eu nunca vi, eu descobri agora que tem um 2 desse filme. Então vai, na época eu namorava Chapeuzinho Vermelho. Eu fazendo essas coisas e eu ainda tendo os meus trabalhos por fora, porque eu tinha que tirar dinheiro de algum lugar pra pagar a faculdade, não é mesmo? Apesar de que meus pais sempre se comprometeram a me ajudar a pagar a faculdade, eu tinha essa vantagem, né? Mas ao mesmo tempo eu não queria que eles pagassem, sabe? É aquela coisa mais um pouco do ego, talvez. Então eu sempre tava ou trabalhando com alguma coisa pra conseguir dinheiro, ou cuidando do meu técnico, ou cuidando da faculdade. E raramente eu cuidava do meu relacionamento. Isso foi um erro tremendo. Porque isso causava uma certa desconfiança na minha namorada. Eu entendo, tipo, a Chapeuzinho Vermelho já passou por muita coisa, né? Ela pode se sentir desconfiada de que alguém vai fazer mal pra ela. E acontece. É sério, pessoas não são boas, gente. Eu vou deixar já esse conselho, tipo, não confie em todo mundo. Mas não deixe também a sua desconfiança te levar pra um ponto onde você não consegue sair. E eu acho que foi nesse ponto que o nosso relacionamento entrou, muito por culpa minha, talvez. Mas assim, eu me eximo da minha parte da culpa? Não. Eu também não tava ajudando muito. Até porque nas horas que ela precisava de mim e tudo mais, eu não tava lá. E também, eu não era uma pessoa muito assim que, tipo, passava confiança. Eu falava coisas meio estranhas. Eu falava muita coisa estranha, mas conversas com meus amigos também não ajudavam muito. E assim, ela via essas coisas porque ela tinha essas minhas redes sociais. E tipo, a certo ponto eu não tenho problema com isso. Eu vejo as minhas coisas. Só que ela via sempre com o intuito de achar algum problema. E ao invés de eu passar mais confiança pra ela, eu deixava ela mais paranoica. Não ajuda, né? Um lado ficando cada vez mais paranoico, o outro lado alimentando isso, que é muito errado. Eu sei do meu erro. E eu até hoje acho que minhas crises de insônia se associam com momentos ruins na minha vida. Porque quando eu tenho uma crise de insônia muito ruim, eu sempre fico sentindo que algo ruim vai acontecer. Então, além de não estar bem pra cuidar de mim e do meu relacionamento, eu não tava bem pra cuidar de mais nada. Foi quando eu tive o meu pior desempenho também em ajudar com coisas do meu TCC, minhas notas na faculdade começaram a cair e tava chegando as provas. Então, tipo, eu tinha que me recuperar. E foi aí que eu comecei a me recuperar. Ok, me recuperei da insônia, foquei nos estudos, foquei no meu TCC, esqueci do meu relacionamento de novo. E no ponto que eu esqueci do meu relacionamento de novo, é aí que entra o pior erro do Miguel daquela época. Porque ao invés de eu trazer as coisas que eu devia trazer pra perto, mais pra perto ainda mais quando é necessário, eu começo a afastar elas. E eu tava afastando no Chapeuzinho Vermelho de mim. Isso foi horrível, porque tipo, eu tenho certeza que eu magoei ela num nível que o lobo mal comer a vovozinha tava tranquilo. É sério, se o lobo mal comesse a vovozinha, tava suave pra Chapeuzinho naquele momento. Porque eu afastava ela de tudo da minha vida. E isso gerava mais desconfiança. Gerar mais desconfiança gera mais insegurança. Mais insegurança acarreta no fim de um relacionamento. Não é essa a história que eu tô contando hoje. Mas essa é a história de como eu acho que a insônia acabou com o meu relacionamento. E como eu tenho medo de que ele acabe com o meu relacionamento agora.
Sabe, essa semana eu fiquei muito triste, porque era pra eu ter visto minha namorada. Tipo, a gente tinha combinado de se ver, mas por conta da minha insônia, eu não consegui. Eu simplesmente tava tão zoado que eu não consegui ir, mas eu tava zoado num ponto que eu não consegui nem ir ver ela e nem avisar que eu não ia. Mesmo eu já tendo falado, se eu não conseguir avisar até tal hora, é porque eu não vou. E tipo, porque eu já sei como funciona nesses momentos. Se eu tô muito zoado, a probabilidade de eu sumir porque eu só capotei ou porque aconteceu qualquer outra coisa e eu só não tô olhando o celular porque meu cérebro explodiu, é muito grande. E foi o que aconteceu. E isso me deixou triste. E é aí que eu fico pensando muito, porque eu tenho medo de novas crises como essa que eu tô tendo agora. Porque cada dia que passa eu tenho mais e mais responsabilidades. Não mais e mais responsabilidades de trabalho, mais responsabilidades, tipo, com pessoas. Eu ainda estou aprendendo a definir minhas responsabilidades de certa forma, de que não me machuque. Porém, eu sempre acho que ter essas crises de insônia me torna uma pessoa ruim. Porque eu não consigo dar o meu máximo nem pra mim. Eu já não dou o meu máximo pra mim na maioria das vezes. Só que quando eu tenho essas crises de insônia, eu não dou nem o mínimo, talvez. Sabe, eu deixo de me cuidar, eu tô deixando de ir na academia, eu tô deixando de fazer várias coisas. E deixar de fazer as coisas tá acabando com a minha cabeça. Porque eu tô zoando num nível que hoje eu fui conversar com um amigo meu e, tipo, ele falou uma coisa que me deixou preocupado sobre mim mesmo. Porque eu entro nessa espiral e eu acho que, tipo, eu tenho medo de sair, talvez. Isso não foi o que ele disse, mas isso foi o que passou na minha cabeça. Eu entro nessa espiral de, tipo, eu não tô me cuidando e tudo mais, mas tá tudo bem e tal. Não tá tudo bem. Eu preciso começar a aprender que não tá tudo bem, sabe? Eu preciso admitir pra mim mesmo que não tá tudo bem. E às vezes não tá mesmo. É meio irônico pensar nisso, porque assim, eu sempre desejo o melhor pras pessoas, mas nesses momentos eu odeio. E eu odeio profundamente o fato de que existem pessoas que dormem bem à noite. Tipo, pessoas que dormem, conseguem descansar e acordam no outro dia dispostas pra terem o melhor dia da vida delas. Se eu durmo umas 2, 3 horas e eu acordo querendo matar a primeira pessoa que apareceu na minha frente. E eu não mato porque normalmente é minha família que aparece na minha frente, porque se não fosse, se fosse um estranho, eita Deus. Calma, gente, eu não mataria ninguém. É sério, eu só fiz uma piada, é humor. Isso acontece, pessoas fazem humor. E, gente, esse foi mais um episódio que eu só quis desabafar, falar um pouco sobre minha vida, sobre o meu problema de sono, contar um pouco mais sobre casos que aconteceram. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, deixa nos comentários do YouTube ou, sei lá, mano, me marca no Twitter ou no Instagram. Minhas redes sociais estão na descrição, então vocês podem dar lá uma olhada. Gente, desculpa qualquer coisa desse episódio, se ele tiver com um ritmo diferente, eu realmente não tô descansando nas últimas semanas e isso tá me deixando maluco, então talvez eu esteja até maluco falando nesse episódio. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo episódio que vai sair algum dia, gente. Eu não vou falar, vai ter episódio toda terça-feira. Não, mano, eu tô postando esse episódio no sábado, sabe? Mas é isso, gente. E se vocês tiverem perguntas, deixem no campo de perguntas aqui embaixo se vocês estiverem no Spotify, ou podem me mandar na DM de qualquer rede social, eu vou estar mandando. E se vocês quiserem que seja anônima, sinalize a pergunta como anônima, porque no último eu deixei várias perguntas como anônimas, porque eu não consegui confirmar com as pessoas se era para ser anônima a pergunta, ok? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo aí, e tenham uma ótima semana.